Pondé, Lorena Cid sabia que estava sendo gravado e que isso poderia configurar um crime. Ou seja, ele não se preocupou que isso pudesse configurar um crime, havia uma certeza de impunidade? Olha, quando eu estava comentando há pouco a decisão de deixar claro que as Forças Armadas não é um poder moderador, né? Que não é mesmo, eu fiz referência a alguns elementos das Forças Armadas que infelizmente tinham aderido à irresponsabilidade golpista de suspender a democracia, aquilo tudo que a gente conhece. Esse é um exemplo, né? Além da possível patifaria que envolva dinheiro nessa história, é a prova de que, infelizmente, alguns elementos, ele no caso da reserva, mas é um elemento militar, né? Que alguns elementos das Forças Armadas, de fato, deram uma espécie de atestado de pouca inteligência, para não falar outra coisa, né? Porque gravar, achar que não ia acontecer nada, que ele ia ser, sei lá, uma espécie de herói nacional fazendo isso, participando desse tipo de coisa, de fato mostrou que as Forças Armadas deveriam se preocupar muito. O Lacerda falava da coisa da escola, né? De fato, precisa se preocupar muito com a formação, principalmente da sua elite militar, para extirpar. Porque a ideia de um golpe, naquele momento, além do absurdo todo, da atitude criminosa em relação à democracia e tal, ainda é um atestado de uma estupidez geopolítica gigantesca, né? A ideia de um golpe hoje, lá anos 60... Uma coisa é você destruir a democracia, como Erdogan está fazendo, como o Maduro e o Chaves fizeram, por dentro, assim, fingindo que não está. Outra coisa é você dar um golpe de Estado, né? A gente não está nos anos 60. A CIA não vai apoiar, não tem Guerra Fria. Lacerda? Pois é, isso é muito preocupante, né? O fato de você ter o envolvimento não só de um militar, como de um órgão de Estado, né? A Apex é um órgão de Estado, né? E que, se de fato se utilizou a estrutura da Apex no exterior para bancar esse tipo de coisa, assim como nos acampamentos também existiu financiamento não só privado, mas eventualmente também contando com um aparato militar, isso tudo tem que ser, de fato, eliminado e pelos motivos que o Pondé muito bem colocou. Quer dizer, na verdade, isso é totalmente inadequado para um ambiente de Estado democrático de direito, né? E de respeito às instituições. Então, tudo isso precisa ser apurado, as responsabilidades precisam ser claramente identificadas, as pessoas que cometeram os erros têm que ser punidas, né, na forma da lei, e existe esse lado muito importante da formação, né, da nova elite, e assim como na matéria que ocorreu, que nós comentamos lá o artigo 142, né, da Constituição, que é o suposto poder moderador que não existe, né, das Forças Armadas, também alguns preceitos de ordem democrática, de Estado democrático de direito, de Constituição, precisam estar muito presentes nas escolas militares.